Capítulo 4. Máscara da duplicidade. A máscara de todos os tipos e tamanhos. A máscara para todos os gostos e ocasiões. Há tanta variedade de máscaras quanto variam as personalidades. Muitos não conseguem sair de casa sem a máscara da duplicidade. Os que usam essa máscara têm 2 pesos e 2 medidas. Aos outros eu trato com o rigor da lei, o chicote. A mim, com doçura da graça, as carícias. Para os outros, as responsabilidades, o ônus. Mas para mim, os direitos, o bônus. Para os outros, a luta, o trabalho. Para mim, a recompensa, os elogios. Para os outros, os bastidores, as críticas e os prejuízos. Para mim, os holofotes, os elogios e os lauréis. As pessoas que usam essa máscara têm uma autoimagem doente, são pessoas deformadas, por isso tentam esconder a feiura do próprio rosto, jogando lama no rosto dos outros. São pessoas que imitam o urubu, alegram-se com a desgraça dos outros, celebram não apenas suas conquistas, mas sentem também um prazer mórbido pelo fracasso dos outros, alimentam-se da morte dos outros. A máscara da duplicidade leva o seu usuário a ter não só uma visão distorcida, mas também uma visão dupla. Eles têm preconceito, eu tenho convicções fortes, são presunçosos, eu tenho respeito próprio, gananciosos e avarentos. Luto para prosperar e crescer na vida, são estourados e desequilibrados emocionalmente. Possuo ira santa, eles são mundanos, eu sou humano. Duplicidade também é ter 2 caras, 2 personalidades, ser uma coisa aqui e outra ali. Certa feita, o apóstolo Paulo precisou confrontar Pedro, porque este estava adotando uma atitude assim, tendo uma postura dupla. Os irmãos de José do Egito viveram essa duplicidade por 20 anos. Por serem medíocres, alimentaram inveja de José. Em vez de imitarem a José, resolveram matá-lo. Sem arrancar suas máscaras da inveja, jogaram o molde na fossa. Não procuraram entender e se submeter ao plano de Deus na vida de José, mas tentaram livrar-se dele, vendendo como escravo. Para encobrir uma mentira, tiveram que inventar outras. Mentiram para Jacó, sugeriram a ele que José tinha sido devorado por uma fera. Não apenas jogaram José numa cova profunda, mas também lançaram o pai num poço profundo de desespero e luto. Não apenas quiseram matar José, mas também quase mataram Jacó da tristeza. As lágrimas de Jacó denunciavam todos os dias os pecados de seus filhos. Eles não apenas mentiram, mas mantiveram essa mentira por 2 décadas. Os dias se passaram e aquela mentira permaneceu viva no coração deles. Cada gemido e soluço de Jacó denunciavam o crime de terem vendido o irmão e mentido para o pai. Para driblar a própria consciência culpada, eles colocaram uma pesada máscara da duplicidade, endureceram-se, abafaram a voz da consciência. A cada noite que se reuniam ao redor da mesa e viam a cadeira de José vazia e as lágrimas rolando pelo rosto enrugado de Jacó, eles eram confrontados a tirar a máscara, mas a máscara estava muito bem ajustada. Eles não a tiraram nem mesmo para dormir. A máscara engessou-se neles. Estavam empedrecidos. Os anos se passaram, porém eles não conseguiram realmente livrar-se de José. Tiraram do caminho, mas não da consciência. A fome os levou ao Egito. Jamais imaginaram encontrar José na terra das pirâmides milenares. Jamais pensaram ver o irmão à margem do rio Nilo. Mas o improvável aconteceu. Eles não contaram com a providência divina. Eles maquinaram um plano para afastar José para sempre da vida deles, mas esqueceram de que Deus estava no controle de todas as coisas. Eles rejeitaram José, mas Deus era com José. Deus abençoou José. Deus arrancou José dos porões da prisão e o levou direto para o palácio. Agora José não é mais um escravo nem prisioneiro, mas o governador do Egito. E os irmãos de José, assolados pela fome, vão parar exatamente no palácio. O mal que intentaram contra José, Deus o transformou em bênção.
Os homens podem cometer suas atrocidades na história, mas não podem remover Deus do trono da história. Eles podem atentar contra os filhos de Deus, mas não podem frustrar os desígnios de Deus de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. No Egito, José reconheceu os seus irmãos, resolveu despertar-lhes a consciência cauterizada. Eles, apartados e encurralados por José, disseram: nós somos homens honestos. Honestos coisa nenhuma, de honestidade eles não tinham nada. O discurso era um, a prática outra. As palavras eram bonitas, mas a vida deles reprovava suas palavras. A integridade deles não suportava uma investigação meticulosa. Ao serem confrontados com a verdade, ao serem colocados sob o prumo de Deus, as máscaras caíram. A mentira veio à tona e eles se tornaram indesculpáveis. 20 anos de aparência, 20 anos de vida dupla, 20 anos tentando consolar o pai Jacó com palavras falsas, 20 anos convivendo com uma consciência culpada e ainda tem coragem de dizer que são homens honestos. A máscara estava tão engessada que eles não a viam mais. Eles estavam convencidos de que eram honestos, mas eram corruptos e também mentirosos. Julgaram-se melhores do que na verdade eram. A Bíblia fala de Naamã, um grande general da Síria que era amado pelo povo. Naamã era um grande líder, era temido e admirado pelo seu povo. Naamã era um conquistador, um homem famoso, vitorioso, valente, herói de muitas batalhas. Sua fama percorria todo o país. Seu nome era celebrado nas praças pelos seus grandes gestos de heroísmo. Mas Naamã era leproso. Fora dos portões, com sua armadura de guerra, era um sucesso, mas quando chegava em casa e tirava a sua indumentária, era um indivíduo lamentável. Lá fora famoso, na casa leproso, lá fora aplaudido por multidões, em casa não podia sequer abraçar a esposa e nem pegar os filhos no colo. Naamã tinha duas vidas, uma no exterior e outra no recesso do lar. Lá fora aclamado, em casa evitado. Quando tirava a máscara, revelava sua lepra repugnante. Há pessoas assim, um sucesso fora de casa e um leproso dentro da família, uma bênção na igreja e um transtorno para o lar. Na igreja exibem piedade angelical, em casa impiedade demoníaca. Com os de fora tem respeito, com os da casa desprezo. Lá fora tem renome, em casa são excluídos. Vivem mesmo sem culpa, duas realidades, vivem com a máscara da duplicidade. Certa mulher, com o seu coração apertado de dor e decepção com o marido, disse: meu marido passa 1 hora de joelhos na igreja, mas quando chega em casa dá patadas em todo mundo como um cavalo selvagem. Na igreja um intercessor, em casa um acusador. Na igreja uma bênção, mas em casa uma maldição. Na igreja um cordeiro e em casa uma fera indomável. Antes de Eliseu curar Naamã de sua lepra, demonstrou a necessidade de Naamã tirar a máscara da duplicidade. Naamã queria ser curado com as roupas e honrarias de um homem famoso. Ele queria ostentar o peito, os distintivos de sua vitória. Queria que o profeta saísse do seu encontro e lhe prestasse as honrarias que julgava merecer. Naamã estava acostumada com os holofotes, estava acostumada a ser o centro das atenções e pensava que o mundo girava ao seu redor. Naamã queria determinar a liturgia do culto de sua cura. Afinal de contas, julgava-se um homem especial. Ele se julgava muito importante, achava até que Deus deveria estar muito impressionado com ele. Mas Eliseu não sai ao seu encontro, manda-lhe apenas um recado. Eliseu havia instruído que Naamã tinha mais do que uma lepra devastando a sua pele. Ele tinha também um tremendo orgulho em seu coração. Por isso o teor do recado de Eliseu: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Mas Naamã, com altivez, muito se indignou e se foi embora, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã desprezou o método e o lugar determinado por Eliseu para a sua cura. Mas por que Eliseu ordenou a Naamã para lavar-se no Jordão 7 vezes?
exatamente para quebrar a arrogância de Naamã. A lepra do orgulho era mais devastadora do que aquela que apodrecia sua pele. Para mergulhar no Jordão, Naamã precisava tirar a armadura em público e mostrar para todo mundo a sua lepra. Para ser curado é preciso tirar a máscara.